receber Jesus. Tem alguém? Quem ainda não aceitou Jesus? Porque a Bíblia fala que temos que confessar Jesus diante dos homens. O que é confessar diante dos homens? Eu aceito, já recebi a Jesus como meu único Senhor e Salvador. Todos já receberam a Jesus? Todos já receberam, aceitaram Jesus? Com certeza. Tem certeza de onde vai? Se a morte bater na sua porta hoje, você vai ficar cruz credo. Se isso aí adiantasse para a morte. Mas aqueles que têm Jesus é totalmente diferente. Eles sabem para onde vão. Agora, então todos aqui já receberam Jesus. Quem recebeu Jesus e ainda não é batizado, levante a mão. Quem já aceitou Jesus e ainda não é batizado? Está até escondidinho assim. Deixa eu ver quem mais. Quem já recebeu Jesus, então está ali. E todos os demais. Então eu quero dizer algo muito importante para vocês aqui hoje. Eu não, né? Eu só vou citar a passagem bíblica. Aquele que crê, vocês fizeram o primeiro passo, importantíssimo. E o segundo for batizado, será salvo. O batismo salva? Não. Então aquele batismo que você fez quando era criança não salva. Por quê? Primeiramente é crer. Senão Jesus falava, aquele que ser batizado e crê. Jesus fala aquele que primeiramente crê e for batizado é salvo. Está vendo? Jesus foi batizado com quantos anos? 30 anos. Sabe por quê? Naquela época a maioridade não era 18, é 30 anos. Um homem sabe o que ele fez, ele desceu com as suas próprias pernas para ser batizado. O que os seus pais fizeram ali quando levaram ele para apresentar, segundo o rito de Moisés, foi o quê? Para ser o quê? Circuncidado. Também tipifica um batismo, mas não é o batismo. Aquilo era realmente, tipo assim, cortando a carne, porque o que nos separa, eu e você, de Deus, sabe o que é? A nossa carne. É esse corpo. É isso que nos separa de Deus. Eu quero que você grave bem isso, porque tem pessoas que falam assim, olha aí como que é. Por que você não vai ser batizado? Estou me preparando, Espera aí. Então, você está querendo dar um jeito, você mesmo. Estou me preparando. Aí o outro fala, por que você não se batizou? Batismo é algo sério. Olha. E é umas coisas que de repente eu falo, mas então quer dizer que aí realmente eu vejo que o batismo salva. Que a pessoa crê, mas ela não quer ter uma responsabilidade com Deus. A responsabilidade com Deus não é que você vai ser santo e você nunca mais vai pecar. A responsabilidade do batismo é que você vai estar o quê? Enterrando aquilo que Jesus matou na cruz. O que Jesus matou na cruz? Foi Satanás? Não. Satanás já está condenado, meu amigo. O que Jesus matou ali na cruz foi o quê? A minha carne, o meu corpo, inimigo de Deus. Esse corpo aqui é inimigo de Deus. Por isso que é uma luta para você vir aqui para o culto. Por isso é uma luta para você orar. Porque esse corpo fala assim, o quê? Deus já fala claramente que esse corpo não tem parte com ele. Que essa carne é inimiga de Deus. Que essa carne não vai dar nada de Deus. Aí essa carne dizendo, não é que eu vá lá adorar ele? Quem vem para o culto adorar a Deus não é a carne, é a minha alma que se alegra em Deus. A minha alma
tem paz com Deus. É igual esse hino que nós cantamos aqui sobre a mulher adúltera. É muito bem claro. A lei a condenava a fazer o quê? Ser apedrejada. É a lei. Acabou. Ela tinha que ser apedrejada. Ela não foi apedrejada por causa do quê, irmãos? Jesus livrou ela. Eu também, irmãos, mereci a cruz. O que Jesus fez? Morreu por mim na cruz. Era para mim morrer na cruz. Jesus foi lá e morreu em meu lugar. Matou o meu homem velho. E quando mata, tem que fazer o quê, irmãos? Enterrar. O batismo é um sepultamento daqueles que aceitaram a Jesus, falando: Jesus, eu sou inimigo de Deus, a lei está dizendo que eu tenho que morrer, mas Senhor, tenha misericórdia de mim. Morra em meu lugar. Jesus morreu a minha morte. Era para mim morrer e Jesus morreu em meu lugar. Era tipo assim, preste bem atenção, você tem uma dívida enorme e você não consegue pagar. Aí você vai procurar um outro, não vai conseguir pagar. E você procura um outro, não vai conseguir pagar, porque todos devem para esse mesmo rei. E aí precisou Jesus Cristo vir a este mundo, nascido debaixo da lei, nascido de mulher, para cumprir toda a lei, para que ele pudesse, diante desse rei que é Deus, ele falar: eu vou pagar a dívida que aquele lá deve, que o Heber deve, que a Luana deve, que o Carlos deve, que o Frank deve. E aí Jesus pagou o preço, morrendo em meu lugar. Matou aquele velho homem. E o batismo, então, é um sepultamento daquilo que Jesus matou. Você entendeu? Deu para entender ou não? Então, se você aceitou a Jesus, falou: Jesus, olha uma pergunta bem simples. O evangelho é simples, irmãos. Naquela época não tinha cadeira elétrica, porque não tinha se conhecido ainda a eletricidade. Quem foi o inventor da eletricidade? Como é o nome dele? Quem sabe? Quem inventou a eletricidade? Estou quase falando, me ajudem. Como que é? Thomas Edison. Eu ia falar Edison. Thomas Edison. Tá vendo? Lembrei, ó. Thomas Edison. Não tinha ainda. E aí então não tinha cadeira elétrica. Tinha o quê para aquele que era condenado? Cruz. E a Bíblia diz que naquela época se dizia que maldito todo aquele que foi pendurado na cruz. Tinha uma maldição, ó. E aí é assim, ó. Você está ali, a lei te pegou, você deve, veio os agentes ali e falou: pronto, você vai ser crucificado hoje. E aí parece Jesus, irmãos. Olha que coisa linda, do nada aparece aquele homem e chega: ei, você sabe que você vai morrer hoje, naquela cruz. Você aceita eu morrer em seu lugar? Você aceita eu morrer em seu lugar? E aí eles falam que trouxa é quem aceita Jesus. Eu falo que trouxa é quem não aceita o que Jesus está oferecendo. Eu, na mesma hora, reconheci: peraí, eu estou prestes a ser condenado, morto. Lógico, Jesus. Jesus vem e toma meu lugar. Irmãos, a Bíblia é tão maravilhosa, tão fácil de entender, porque a cruz que Jesus carregou era dele? Era de quem? De Barrabás. Olha que coisa. Aquela cruz foi feita para quem? Para Barrabás. Olha que coisa interessante. E aí Jesus fez o quê, irmãos? Falou: daqui essa cruz para mim. E aí, irmãos, 2 copos,
ocupam o mesmo espaço? Não. Aí o que aconteceu? Se Jesus falou, pode deixar Barrabás, eu vou ocupar o teu espaço nessa cruz. O que aconteceu com Barrabás? Ficou livre. Está dando para entender, irmãos, como o evangelho é fácil, é simples. Quem já recebeu a Jesus aí, ó, levantou a mão e disse, eu recebi Jesus, aceitei Jesus. Porque diante de Deus não tem ritual. As demais religiões têm tudo um ritual, tem tudo lá, não. Jesus, a Bíblia fala que nós temos que compreender a palavra, irmãos. Temos que compreender a palavra. Eu era Barrabás. Jesus veio, Barrabás, saia que eu vou tomar. Agora é interessante, né, irmãos? A Bíblia não fala que Barrabás se tornou um discípulo, um apóstolo, fez que igual a mulher adulta um adorador. Pode ser, mas eu acho tão maravilhoso, irmãos, que Jesus assim mesmo morreu por ele. Só que o que dá mais assim tristeza é que se Barrabás não reconheceu, ele foi para o inferno. E assim tem muitas pessoas, irmãos, que Jesus tomou o seu lugar na cruz, mas ele não aceitou. Ele quer ainda se esforçar. Eu tenho a minha religião, eu estou me ajeitando. Calma, já já eu vou. Preciso deixar isso, preciso deixar aquele meu amigo. Hoje é o dia da tua salvação. É isso que nós precisamos entender. Então, o batismo, irmãos, pare de ter ele como um ritual, como algo que você precisa se ajeitar. A Bíblia fala, você precisa crer. Se você crê, seja batizado agora. Porque eu creio que Jesus pagou a dívida que eu devia para Deus. E foi mais do que suficiente. Porque a única coisa que realmente quitava a minha dívida com Deus era a morte. Não é assim, irmãos, quando a lei desse mundo. Está lá aquele bandido. O Jorge que conhece algum amigo bandido, que a lei está atrás. Ei, ele escuta uma sirene, ele está assim conversando com a gente assim, ele fica assim, ó. De ver olhar para a gente, ele está. Se escutar uma sirene, o que acontece, João? Perna para quem tem. Por quê? Ele deve para a lei. A lei está atrás dele assim, ó. Está assim, ó, procurando ele, porque ele é um devedor da lei. E aí sabe o que vai acontecer, irmãos? Uma hora a lei vai pegar ele. E a lei, irmãos, não tem misericórdia. A lei, ela está ali para ser cumprida. Mas de repente vem Jesus e faz o quê, irmãos? Jesus vem e vai para ele, olha, eu quero perdoar seus pecados. Se você me receber, você não vai preso. É tipo, eu vou ser preso em seu lugar. Esse é o evangelho de Jesus, irmãos. Quando temos paz com Deus, irmãos, nós ficamos tranquilos. Pode tocar sirene, pode fazer, porque eu não sou mais devedor à lei. Eu tenho a graça. O que é a graça? Favor imerecido. Ah, a lei passa se eu estou de boa, até empino o nariz. Mas recebi uma graça. A graça de Jesus, e ela é maravilhosa. Foi perdoado os meus pecados, não devo mais nada a Deus. Graça de Jesus. Mas aí de repente, João, aquele seu amigo, tome cuidado com esse amigo aí, viu, João? Ele escuta a sirene, perna para quem tem, sai correndo. Pega uma motinho 100 por hora e a polícia atrai, a lei atrai. E o camarada correndo de motinho, passa uma placa para, passa outro sinal, cruza aqui, cruza ali, daqui a pouco dá num poste e morre. A lei chega diante dele,
olha para a polícia e faz assim, ó. Pode arquivar que esse aí já pagou o que tinha que pagar. Alguém já viu delegacia de morto? Hein? Não tem. Só prende quem está vivo. Quando está vivo, a lei está ali, ó. Morreu. Agora, de repente tem uns cabos espertos aí, que eles pegam, finge a morte, entendeu? Tá devendo, bota lá um defunto, enterram ele vivão lá, tranquilo, sossegado, enganei a lei. A lei, por algum tempo, fala, viu, vamos exumar aquela, ver se era ele mesmo. Exuma, não é, volta a pegar ele, tá vivo. Escuta, irmãos, o batismo é tão maravilhoso, viu, Denise? Que ele vai estar fazendo isso, vai estar sepultando, se você aceitou Jesus, vai estar sepultando aquela Denise que devia para Deus. E daí ali vai ser sepultada no batismo. É tão maravilhoso que daí, irmãos, a lei olha, morreu e foi sepultado. E é ela mesma. Por isso que a Bíblia fala que o fim da lei é quem? É Cristo. A lei que perseguia, olha, Cristo morreu por ela, matou. E ela foi sepultada, exumou. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, que não há acusação mais contra quem já recebeu a Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Acabou. O diabo olha e a lei olha e acabou. Temos paz com Deus. Aí vem aquela pergunta, né, mas a gente fica, mas e agora? Vem aqui vocês aí que tá meio aí com dúvida, por que não batizar? Mas e se eu cometer pecado? Problema seu, não resta mais sacrifício para ele. E agora? Mas daí, como é que faz? E aí, como é que faz? Se vira, meu parceiro. Você vai querer que Jesus desça de novo, morra por você, porque você cometeu aquele pecado? O que eu estou falando aqui, irmãos, que o seu pecado capital, por enquanto, é aquele que você deve para Deus, debaixo daquele Velho Testamento. Se você não receber Jesus, você vai para o inferno. É esse pecado capital que Jesus Cristo veio morrer em seu lugar. A hora que você realmente recebe a Jesus, você crê, então toda aquela ali, ó, dali para trás, Jesus pagou toda a sua dívida. Só que agora eu acho tão interessante, irmãos. Daqui a pouco nós vamos ler que você vai entender. Só que você está com esse corpo de pecado, mas agora dentro de você tem um agente de Deus, nascido de Deus. Nos coloca agora dentro de você um homem espiritual. Só que Deus fala assim, agora para de ouvir a carne que está morta e passe a ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo fala para você, não vá, não vá. Se você ir, é perigoso. E daí, irmãos, o homem vai. Cometeu a falha, cometeu o pecado. Como lá em Hebreus fala, não resta mais sacrifício. Jesus não vai descer do céu e morrer pelos seus pecados. Agora, sabe o que você tem que fazer? Se arrepender. Dobra o joelho, pede perdão. E os seus pecados são perdoados. Então não pare de ficar achando agora, não, eu recebi Jesus, mas eu tenho que... Você tem que receber Jesus e ser batizado, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. E agora abrir um novo parágrafo. Agora você vai entrar nessa jornada. Você vai dar uns tropeços aqui, outros ali, mas é só você crer que agora nós temos um advogado no céu, que é Jesus Cristo. Coloca aí Romanos capítulo 6. Falta aí 13 minutos. Tudo isso que eu falei agora eu vou ler na Bíblia para que vocês entendam. E nada eu falei de mim, está na Bíblia. Porque de repente, então, irmãos, alguns ali, então,
apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Romanos, escreve uma carta, Paulo, então, realmente, né? Se agora Cristo morreu por mim, eu não devo mais nada, então eu posso pecar. Olha, que negócio bom. Paulo escreve uma carta, a resposta. Que diremos, então? Porque vocês estão falando, peraí, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que quer dizer isso? Aquele homem que mais pecou, matou, pedófilo, assassino, isso, aquilo, estuprador, isso, aquilo, fez coisas horríveis, meu Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E não é verdade, irmãos? Por isso que Jesus, certa vez, olha, aquele que devia 100 milhões, não conseguia pagar. Mas aquele que devia 1 milhão, também não conseguia pagar. Ambos, um foi lá e pagou a dívida, do que devia 100 e do que devia 1 milhão. Aí Jesus faz uma pergunta para os fariseus. Quem é que ama mais? Hein? Quem mais foi perdoado? Não é verdade? Então é muito importante você entender que você devia 100 milhões, para que você ame mais. Para que você adore mais a Deus, pela bondade de Deus. Mas aí, irmãos, o que é interessante é que daí, alguns ali perguntaram, ei, mas então essa graça me alcançou, então bora pecar, se estamos debaixo da graça. Aí o apóstolo Paulo escreve, que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus aumente cada vez mais? Versículo 2. Naturalmente que não. Nós, os que morremos para o pecado, como deveríamos continuar vivendo nele? Não morremos para o pecado, irmãos? Jesus não morreu a nossa morte? Versículo 3. O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados, o quê? Em sua morte. Olha que interessante essa versão. Sabe aquele poder do pecado que nos acorrentava? Ele foi quebrado por quê, irmãos? Pelo batismo, porque fomos batizados no quê? Na morte de Jesus Cristo. Versículo 4. No batismo fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos em novidade de vida. Os irmãos entenderam aqui, irmãos, como a palavra de Deus é fácil de entender? Jesus morreu e matou esse homem velho, sepultou ele. Como eu posso ainda dizer, peraí, eu vou viver no pecado? Não, irmãos, eu não vivo mais no pecado, eu vivo com um corpo de pecado. E vivendo com esse corpo de pecado, irmãos, de vez em quando, sempre, eu ainda dou ouvido para esse corpo de pecado. Aí cometo as minhas falhas. Mas o apóstolo Paulo, mais adiante, irmãos, veja no versículo 5. Vocês se uniram com ele na sua morte e ressuscitarão com ele, como ele ressuscitou. Versículo 6. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados aonde? Na cruz, juntamente com ele. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando, foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado, e não necessita mais ser escravo dele. Versículo 7. Quando vocês morrem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. Versículo 8. E visto que morremos com Cristo, cremos que participaremos da sua vida nova. O que Paulo diz, irmãos? Aquele homem velho foi crucificado. Aquele homem que, como eu falei esses dias, tem uns aí que falam, não, vocês são escravos lá, os crentes são escravos, não pode isso. Escravo é você que não consegue ficar um dia sem beber.
Escravo é você que não consegue ficar um dia sem drogar. Escravo é você que não consegue um dia ficar sem falar um palavrão. Escravo é você que não consegue ficar um dia sem cometer um adultério, sem sexo, sem falar besteira. Escravo é você. É como se eu passei assim e falei, veja, eu tô doido para chegar em casa depois de um dia de trabalho. Os caras ficam no bar, velho. É escravo. Escravo. Gasta o dinheiro. Depois sai lá, tropeça, bate cabeça, a família tem que vir buscar. Isso é ser escravo. Mas Jesus faz o quê quando você aceita Jesus? Mata ele ali na cruz. E agora entenda uma coisa. Você que tem medo do batismo, esquisito. Porque se você aceitou Jesus, falou, Jesus, mata esse homem velho ali. Aí está parecendo aquele negócio, como é o nome daquele filme? Que os mortos ficam andando. Um filme bobo aí. Negócio de zumbi. Né? Ué, aquele ali já foi morto e continua andando. Ué, que negócio é esse? Ei, morto tem que ser sepultado. Aceitou Jesus, pediu para Jesus matar seu velho homem, agora sepulte ele pelo batismo. Entendeu? É isso que o apóstolo Paulo disse. Foi sepultado com Cristo, acabou aquele homem velho. Agora entenda uma coisa, irmãos. Você não é mais escravo do pecado. É que de vez em quando você cede. Viu? Não venha com a desculpa, porque eu sou... Não. É você que vacilou. Por isso vai lá, peça perdão a Deus. Em nome de Jesus e pronto. Amém, irmãos? Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, Denise? Deu para entender bem? Aceitou Jesus, Jesus matou seu velho homem, o batismo é sepultar ele, acabou. Dali em diante, toda aquela dívida que você tinha foi apagada, que nem a lei. Lá foi lá, olhou para aquele lá, pronto. Arquiva-se tudo, não deve mais nada.